Sabe, quando a gente pensa em força dentro de uma prisão, a imagem que vem à cabeça é de uma arma, um cacetete, né? Mas e se a maior arma de um agente for algo que nem se pode tocar? É sobre isso que vamos conversar hoje, sobre como a simples presença pode ser o ato de força mais poderoso de todos. Então vamos lá direto ao ponto. Qual seria a ferramenta mais importante para um agente de segurança? A primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Cacetete, algema, talvez a arma de fogo, né? Pois é, mas a resposta de verdade, ela é bem mais sutil do que parece. A verdade é que essa ferramenta, a mais poderosa de todas, é invisível. Ela não está no coldre, não é feita de metal. É algo que o agente projeta o tempo todo, 24 horas por dia. A própria presença dele. Isso nos joga direto num conceito que é fundamental: a prevenção ativa. Imagina só, a segurança de uma prisão não é sobre apagar o incêndio depois que ele começou. É sobre nem deixar a faísca acender. É um jogo, sabe? Um jogo mental, uma verdadeira batalha de percepções que acontece muito, mas muito antes de qualquer confronto físico. É bem aí que entra o famoso uso diferenciado da força, ou UDF. Pensa nisso como uma espécie de escada de controle, sabe? E lá no primeiro degrau, o degrau mais básico, o mais importante de todos, o que a gente encontra? A simples presença física do agente. É o alicerce, é a base de absolutamente tudo. Olha só essa pirâmide. Ela mostra a estratégia direitinho. Tá vendo a base? É a presença física, larga, sólida. A lógica é simples. Quanto mais forte for essa base, menor a chance de ter que subir um degrau, de precisar ir para a verbalização ou, no pior dos casos, para a força letal. Resumindo, uma presença forte evita que a força física precise ser usada. Ok, beleza. A presença é a base, a gente entendeu. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia? A resposta está no instrumento mais básico que o agente tem: o próprio corpo. É o corpo dele que serve como a primeira linha de defesa, a primeira muralha contra o caos. É que dentro de uma prisão, tudo é uma espécie de cálculo de poder. O tempo todo o custodiado está fazendo uma análise de risco na cabeça dele, tipo: vale a pena eu desobedecer? Qual vai ser o custo de um confronto? Um agente que projeta preparo físico, que mostra estar pronto, ele simplesmente eleva esse custo lá para cima, sem precisar falar um A. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo de forma brilhante. Se o corpo é o instrumento, a postura é a técnica. Ou seja, não adianta só ser forte, é preciso parecer preparado, parecer no controle. É a postura que transforma a força bruta em autoridade de verdade. Então, vamos mergulhar nessa tal de geometria da autoridade. O que é isso? São os detalhes, sabe? Aquelas coisinhas não verbais que comunicam controle, profissionalismo e, mais importante que tudo, deixam claro quem está no comando da situação. E aqui, a palavra-chave é equilíbrio. É uma corda bamba. De um lado tem a passividade, sabe? Ombro caído, olhar para baixo. Isso é praticamente um convite para a agressão. Do outro lado, tem a postura de valentão, aquela agressividade toda. Isso não gera respeito, gera desafio. Os dois extremos são armadilhas e são bem perigosas. Então, o segredo está na chamada postura de prontidão. Vamos lá. Coluna ereta, que já projeta confiança, peito aberto, ocupando o espaço com naturalidade. E o detalhe de ouro, mãos visíveis e prontas para agir. Isso não é sobre ameaçar, é sobre comunicar preparo. É bem diferente. Agora, o contato visual. Isso é crucial. O olhar profissional é aquele atento, firme, mas sereno. O erro clássico, tiro no pé, é o que a fonte chama de olhar de psicopata. Aquela encarada forçada, sabe? Que tenta ser ameaçadora, mas na verdade só grita a instabilidade. E instabilidade não impõe respeito, pelo contrário, ela convida a ser testada. Tá, mas e quando só a presença, só o silêncio não é o suficiente? Aí a gente sobe um degrau e pega a segunda ferramenta mais poderosa do arsenal, a voz. Olha a nossa pirâmide de novo aí. A gente acabou de subir um degrau, saímos da presença física e chegamos na verbalização. A voz é literalmente a ponte entre aquela autoridade silenciosa e a necessidade de uma ação. E aqui também a técnica faz toda a diferença. Pensa bem, um grito histérico não projeta autoridade nenhuma, projeta pânico. É um sinal claro de que o controle já foi para o espaço. Agora, compara isso com uma voz firme, grave, que vem lá do diafragma. Isso comunica calma, confiança e uma determinação que, olha, é difícil de abalar. Então a lição é essa.
A autoridade de verdade na voz não está no volume, não é sobre gritar mais alto. Está no timbre e na cadência, no ritmo da fala. Um tom controlado, inclusive, força outra pessoa a se acalmar, só para conseguir entender o que está sendo dito. É pura psicologia, uma arma poderosa. Só que de que adianta o agente fazer a parte dele e estar super preparado, se a estrutura não dá o suporte? Agora a gente precisa ampliar o foco, sair do indivíduo e olhar para a responsabilidade do Estado, porque é um dever institucional garantir que toda essa doutrina seja de fato possível na prática. E o que isso quer dizer na prática? Bem, quer dizer investimento. É ter academias dentro das unidades, é fazer parcerias com academias privadas, dar incentivos na promoção, aplicar testes de aptidão física anuais e, claro, a aptidão física tem que ser requisito para entrar nos grupos especiais. Isso não é luxo, gente. É investimento direto na segurança de todo mundo. É o concreto que sustenta a base daquela pirâmide. E essa frase aqui, ela fecha o raciocínio com chave de ouro. O policial penal do século XXI não é um mero chaveiro. Ele é um operador tático e jurídico. Alguém que entende da lei, que entende de tática e que sabe, acima de tudo, que seu corpo e sua voz são as ferramentas mais importantes que ele tem. E, no final das contas, qual o resultado disso tudo? É simples, na verdade. Um ambiente que é controlado pela presença e não pela força bruta acaba tendo muito menos confronto físico. E isso protege o agente, preserva os direitos dos custodiados e, no frigir dos ovos, cria um sistema mais seguro para todo mundo envolvido. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quando se domina a psicologia da prevenção, a postura, a voz, a gente chega a uma conclusão bem forte. Talvez a verdadeira força não seja sobre saber como reagir a uma crise, mas sim sobre ter a habilidade de garantir que essa reação nunca precise acontecer.